Daniel capítulo 1, versículo 8. Diz assim a palavra de Deus: e Daniel assentou em seu coração, na minha versão vai dizer propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Diga comigo: Daniel propôs no seu coração não se contaminar. Feche a sua Bíblia, olha para a pessoa mais bonita do seu lado aí. Se não tivesse, olha para o seu pastor e para a sua pastora, porque você vai olhar para ele e vai dizer assim: Daniel teve a oportunidade de pecar, de errar, mas ele propôs a decisão, ele propôs uma escolha de abrir mão do pão da Babilônia. Faz assim o seu dedinho de profeta assim, lembra aquelas irmãs do ciclo de oração? Aponta para esse cara do seu lado aí, essa menina, e fala assim: Jesus hoje vai te pegar, viu? Não, o profeta tem que colocar medo. Você não colocou medo, ele riu. Fala assim: Jesus hoje vai pegar você de jeito, viu? Deixa Deus usar vocês aí. Qual que é o seu nome que você disse? O Pedro. Pedro, Daniel, quando chegou na Babilônia, a história vai dizer que a história deles foram marcadas por algumas características. Eu sei que você já ouviu falar da história de Daniel. Eu não estou aqui para te contar a história ou recontar a história para você. Na verdade, eu só vim aqui para reforçar algumas coisas de Daniel que talvez você ainda não prestou atenção. Sei que na escola bíblica dominical, no culto de ensino, quando o seu pastor ensina, lá no culto de quinta-feira, você já ouviu alguém pregar sobre Daniel. Mas quando eu parei para atentar alguns detalhes da história de Daniel, porque quando olhamos para essa história, e não só Daniel, mas Ananias, Azarias e Misael, nós estamos diante da história de jovens que têm algumas características muito específicas. Quando eu olho para a história deles, a Bíblia vai dizer, lá no capítulo de Daniel 1, versículo 3, vai dizer: e disse o rei Aspenas, chefe dos eunucos, que lhe trouxesse os filhos de Israel. Agora, ele não queria qualquer um. Daniel, Ananias, Azarias e Misael não era qualquer um. Quem eram esses jovens? Eram jovens de uma linhagem real. Ou seja, não eram qualquer jovens que foram encontrados à beira da rua. Não eram jovens que foram encontrados na esquina aqui de Taguatinga, de Águas Claras. Não. Eram jovens de uma linhagem real. Eram jovens sem defeitos. Eram jovens de boa aparência. Além de ter boa aparência, eles eram sábios, doutos em ciência e seguidores da fé monoteísta. Ou seja, quando o rei Nabucodonosor, ele vai pedir para Aspenas escolher os jovens, ele vai definir alguns filtros. Eu posso pregar para vocês esta tarde tudo aquilo que Deus mandou entregar, sim ou não? Diga glória a Deus. Quando eu olho para essa história, eu vejo um rei definir. Ele vai definir, Mark, ele vai definir algumas coisas. E qual que é o problema dessa geração? Nós falamos sobre propósito, mas não entendemos o que é propósito. Nós falamos sobre identidade, mas não entendemos o que é identidade. Nós falamos sobre princípios, mas nós não vivemos aquilo que falamos. Por quê? Porque todas as vezes que eu olho para a nossa geração, eu encontro uma geração perdida. E por que eu estou falando dessa geração? Porque é a geração que nós estamos inseridos. Agora preste atenção. O rei, quando foi escolher os jovens, ele falou: eu não quero qualquer um. Eu quero os melhores. Eu quero jovens de boa aparência, jovens sábios, entendidos. Agora, eu quero abrir sua mente. Se o rei da Babilônia tem filtro para fazer as suas escolhas, por que a gente não tem? Por que os jovens de hoje aceitam qualquer coisa? Pega na mão de alguém que está do seu lado, só para acordar. Ele fala assim: se até o rei da Babilônia... Não, fala gritado, irmão. Fala assim: se até o rei da Babilônia
tem filtro para escolher, por que você aceita qualquer coisa na sua vida? O problema não é a falta de Deus, irmão, é a falta de caráter. O problema não é a falta de Deus, é a falta de você executar aquilo que Deus ordena. O problema dessa geração está sofrendo depressão, ansiedade, não é a falta do Espírito Santo, é a falta de posicionamento. Porque qualquer pessoa mexe com você, porque qualquer pessoa entra no seu coração, qualquer pessoa que vem e fala meia dúzia de palavras bonitas, já faz você ficar derretido e derretida por ela. Mas Deus me traz aqui para te dizer: chegou o tempo de você posicionar. Você não vai aceitar qualquer pessoa, você não vai aceitar qualquer um na tua vida. Para você escolher, você vai ter filtros muito bem definidos. Você vai definir aquilo por base na palavra. Mark, o que você quer dizer? O que eu quero te dizer é: a partir de hoje você vai valorizar aquilo que Deus já valorizou. Jesus, quando veio na terra, quando ele morreu na cruz do Calvário, ele não morreu por qualquer um, ele morreu por mim e ele morreu por você e te fez escolhido dele, escolhida dele. E ele diz nesta tarde: não aceite qualquer coisa do teu lado, não aceite qualquer amizade, porque ele tem algo melhor para você. Vocês podem vir comigo. Cadê o baterista? Foi no banheiro, fica tranquilo. Vocês vêm o baixo, deixa Deus usar vocês. Eles é jovem, eles gostam de barulho. Aleluia ou não aleluia? Tecladista, vamos lá, hein? Sem adultização, hein? Porque senão o Felca me pega lá. Mas vai pra cima, meu filho. Vamos com força. Você tá muito Titanic aí. Vamos pra guerra. Vamos pra cima. Pega na mão de quem tá do seu lado e fala assim: você tá entendendo essa mensagem? Não, me ajuda a pregar. Eu sou de Goiás. Goiás o povo é doido. O povo lá é meio doidinho, sabe? Come piqui. Balança ele aí, fala: acorda, você está no culto de jovens. Vai, balança ele, vai, irrita ele. Coloca na minha conta. Você tem que entender: você não é qualquer um, jovem. Você não é qualquer um, rapaz. Mas aí a gente está vivendo uma geração que qualquer coisa ele aceita, qualquer proposta ele aceita. Aí o rei da Babilônia vai dizer: vem para mim. Ouça aqui o conselho. Eu não quero qualquer um aqui. Eu quero só gente boa. E Mark, o que isso tem a ver comigo? Eu não sou da Babilônia, graças a Deus. O problema é que você não é, mas você aceita a Babilônia. A faculdade vem e te faz aceitar a Babilônia. A cultura vem e te faz aceitar a Babilônia. Agora eu olho para a palavra de Deus, e quando eu olho a palavra de Deus, eu entendo uma coisa. Porque talvez você está sentado aí dizendo assim: Mark, eu não sou de família real, eu sou pobre, você não conhece a minha história. Mas a palavra de Deus diz: você é nação santa. Eu vou falar até você dar glória. Você é povo escolhido, você é sacerdócio real. O diabo tem raiva de você, não é porque você tem o olho verde, não é porque você tem o cabelo loiro, não é porque o seu cabelo é cacheado, não é porque a sua pele é morena, não é porque você é branco, não tem nada a ver com isso. O diabo tem ódio de você, porque quando o diabo olha para você, ele sabe: é povo escolhido. Quando a DETAG levanta e se posiciona, o diabo tem raiva, sabe por quê? Porque quando o diabo tenta tocar em você, ele sabe: não adianta tocar, porque antes de chegar em você, há uma armadura de Deus diante de você, dizendo: não toca, não mexe. Por quê? Porque Deus é maior e é poderoso para nos guardar. Agora, sabe o que me impressiona? O mundo tem critérios rigorosos. O mundo, ele não aceita qualquer coisa. O mundo não aceita qualquer um. Você pode ter certeza de uma coisa: o mundo, quando vai escolher alguém, ele escolhe os melhores. Lá em Goiás tinha uma cantora muito conhecida chamada Marília Mendonça. Saiu de onde? De dentro da Assembleia de Deus. Um dos maiores cantores do mundo, Elvis Presley, saiu de onde? De dentro de uma igreja. Porque dentro de uma igreja você é forjado. Só que você tem oportunidade. Ou você escolhe o que é eterno, ou você escolhe o que é passageiro. O problema dessa geração é que a gente está muito mais preocupado com hoje do que aquilo que vai viver no futuro. Quando eu olho para a nossa geração, eu fico preocupado. Por quê? Porque eu brinquei com a história do Felca aqui, mas é uma preocupação que eu tenho. Porque nunca se viu uma geração que está no domingo, no culto,
prestando a Deus um louvor, uma adoração, mas que infelizmente chega em casa e é cheio de uma dopamina que contamina a mente, que contamina a alma. A gente ficou escandalizado com o vídeo do Felca. Eu não fiquei escandalizado com o vídeo do Felca e nem com aquilo que ele apresentou, porque a igreja evangélica brasileira há muito tempo tem pregado contra a sensualização, tem pregado contra o pecado, contra a prostituição. E quando a gente fala sobre isso, todo mundo critica a gente, todo mundo critica a igreja. Para que fazer culto 5 horas da tarde? Para que fechar esses jovens 5 horas da tarde? Para que fazer barulho? Para que pular? É engraçado que quando está pulando lá no carnaval, ninguém pode falar nada. Quando está nos bailes funks do Rio de Janeiro, ninguém pode criticar. Quando os menores estão lá gerando filhos sem o pai, aí ninguém fala nada. Mas deixa eu te falar uma coisa: Deus te posicionou nessa terra, não foi para ser amado, não foi para ser aplaudido, não foi para ser idolatrado. Você veio para ser perseguido. Mas se você for perseguido por causa dele, se prepara, porque ninguém vai parar a igreja. Mas que loucura é essa? Eu vou profetizar agora. A palavra de Deus é clara para esta igreja. Qual é a palavra? A palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra esta igreja. Agora vem cá. Porta é usada para ataque ou usada para defesa? Para ataque ou para defesa? Diga comigo, defesa. Então diga comigo assim: todas as vezes que o diabo se levanta, ele não se levanta para atacar, ele se levanta para defender. Porque é as portas, pastor, do inferno que não vai prevalecer. Sabe por quê? Porque todas as vezes que a igreja se posiciona na terra, todas as vezes que um jovem se posiciona na faculdade, sabe por que o povo tem tanto ódio de você? Sabe por que tem gente que não gosta de você? Sabe por que tem gente que fala: o meu santo não bateu com a dela? É porque o santo que está dentro de você é a presença do Espírito Santo. Sabe por que não gosta do teu jeito de andar? Não é porque você não é bonito o suficiente, é porque o ambiente que você chega, o ambiente ele é transformado. O ambiente que você chega, o demônio não tem mais espaço. Por quê? Porque aonde você chega se estabelece o reino de Deus. Agora vamos lá. Daniel, Ananias e Azarias, eles estão entrando dentro da Babilônia. Só que a Babilônia não pode ser maior do que Deus na sua vida. Quando eu olho para essa geração, me preocupa, porque tem muita gente que ficou abismado, como eu disse, com vídeos apresentados pelo Felca. Mas sabe o que é o pior? Eu postei um vídeo na minha rede social. O que mais me espantou foi o tanto de hate. E não era hate de fora da igreja, era gente que se diz crente, dizendo: coitado do Ítalo, eu tenho dó dele como cristão, porque que ele encontre a salvação, que este tempo prepare para ele transformação. Mas sabe o que é o problema dessa geração? Se você está sentado aqui agora ouvindo eu pregar, no outro domingo você... no outro domingo você vai ouvir um outro pastor. Eu não sei quem é que você vai ouvir, mas de nada adianta você gastar 1h30 do seu tempo aqui. De nada adianta gastar 2 horas do seu domingo aqui, se 6 horas do teu dia você está consumindo Carlinhos Maia, se 6 horas do teu dia você está consumindo Ítalo Santos. Eu não estou pregando aqui para uma geração de abestalhados, eu sei que você está me entendendo. Deixa eu te falar, não adianta pular na presença de Deus aqui, não adianta chorar na presença de Deus aqui, se na hora que você fecha a porta do teu quarto, a tela do teu celular não gera para você, ou não proporciona para você uma experiência de transformação. Deus te traz hoje aqui para te dizer: não deixe o inferno prevalecer sobre a tua vida. Agora vamos lá. Quais são os filtros que eu preciso estabelecer? Diga comigo assim: amizade. Não é qualquer pessoa que pode ser seu amigo, irmão. Eu estou com a minha esposa aqui. Uma das coisas que a gente aprendeu ao longo da nossa vida, eu sou um jovem pastor, nós lideramos jovens da nossa cidade, mas uma das coisas que eu aprendi na vida, nesse pouco tempo de vida que tenho, é que a gente tem que aprender a selecionar as nossas amizades. Ah, mas que isso aí não tem nada a ver. Será que não? Vamos para a palavra? A Bíblia diz: não vos enganeis, as más conversações
corrompe os bons costumes. Você pode perceber, o jovem quando quer namorar, pastor, ele fica crente. O jovem quando quer namorar, ele começa a jejuar. Ele para de comer arroz. Até o corpo dele fica fitness. Por quê? Porque ele não come. Ele só fica jejuando. O desespero bateu na porta dele. Ele fica crente, ele vai para oração, ele vai para jejum. Ele vai para todos os congressos que tem da DETAG. Se tem congresso em Águas Claras, ele vai. Se tem em Taguatinga, ele vai. Se tem em Goiás, ele vai. Aonde tem uma possibilidade de arrumar um namoro, ele vai. Por quê? Porque ele entende que a conexão no casamento, do namoro, vai gerar para ele a oportunidade dentro desse contexto. Mas sabe o que eu aprendi? Eu aprendi que as más conversações ou os maus relacionamentos, ele corrompe os bons costumes. Por quê? Porque a maioria dos jovens que quando escolhe uma menina, quando escolhe um rapaz para namorar, que não tem o mesmo princípio, que não tem a mesma direção que a sua, sabe o que é que acontece? Ele começa muito bem, mas aí ele se afasta da presença de Deus, porque ele não entendeu que mais importante que a companhia do homem ou a companhia da mulher é ter a companhia de Jesus. Mark, você está ficando doido? Não, Jesus vai realizar o primeiro milagre. Jesus não escolheu uma igreja, Jesus não escolheu uma sinagoga, Jesus não escolheu um templo, Jesus vai escolher um casamento. Sabe por quê? Porque Jesus quer mostrar para mim e para você, mais importante que qualquer coisa da nossa vida é o relacionamento, é a nossa vida cotidiana. Não adianta você sentir Deus aqui dentro, se lá no teu namoro você não sentir Deus. Não adianta nada você sentir Deus aqui dentro, se lá na tua casa Ele não está presente. Aí Jesus chega lá no casamento, aí o vinho acaba, e a história vai dizer que quando acaba o vinho, Jesus entra e fala: fica tranquilo, porque a água que aqui está vai ser transformada em vinho. Mas o que isso significa? Perca a amizade de qualquer pessoa, mas não perca a companhia de Jesus, porque se faltar água, Ele vai gerar fonte. Se faltar vinho, Ele transforma a água em vinho. E se faltar tudo, Ele se apresenta, porque Ele é o nosso tudo. Então eu tenho que entender, não é qualquer pessoa que pode se conectar comigo. Segundo, quantos aqui estão solteiros? Levanta a mão, você que está solteiro. Levanta mais alto assim, deixa eu te ver. É muita gente, hein, irmão? Vamos orar hoje para todo mundo desencalhar. Agora olha para a pessoa mais bonita do seu lado e diga assim: tem muito solteiro aqui hoje. Vamos tentar dar um fim nisso. Antes de entrar no que eu vou falar, deixa eu te falar. Sabe o que está faltando para a nossa geração? Cadê os rapazes? Está aí? Os homens, cadê os homens? Aí ó, os homens estão tudo mortos, pastor. Antigamente, na minha época, quando falava cadê os homens? Eu, ó glória! Hoje, oi. Por isso você não arruma mulher, rapaz. Você não precisa ser autor, irmão, mas você tem que ter atitude. Sabe o que é o problema da nossa geração? É um monte de jovens sem atitude. É um monte de rapaz que está esperando a mãe dele pedir para a menina para namorar com ele. Cadê os rapazes que estão aqui? Dá para dar glória para disfarçar, para ninguém achar que é você? Dá glória, vai. Cadê os rapazes? Dá glória aí, vai. Tá fraco. Quer ver as meninas? Cadê as meninas cheias de Deus aí? Dá glória. Tá vendo a diferença? O problema é que o papel da menina é esperar. O papel do homem é de ser caçador. Mas o mundo hoje está colocando os homens tudo abestalhado. Eu vou ficar mais perto de vocês, que qualquer coisa você já me bate. Os homens hoje estão tudo abestalhado. Você tem medo de quê, irmão? Repita essa frase comigo. Diga assim: o não. Fala com coragem: o não. Você já tem. Tem um rapaz do seu lado aí? Levanta a mão assim para ele, fala assim, coloca na cabeça dele assim. Eu não sei que nível de intimidade você tem. Fala assim: o não você já tem. Vai atrás do sim. Irmão, eu conheci essa menina aqui, ó. Eu estava lascado, mas tinha um negócio chamado Orkut que ajudou a minha vida. Vocês nem sabem o que é isso. Eu liderava jovens, muito empolgado com rede social. O que eu fiz? Falei, eu vou mandar uma mensagem para ela. Na época não tinha esse troço do WhatsApp, que é uma maravilha. Na minha época era um tal de chamado depoimento. Ela ficou quase um ano para me responder. Mas é porque não tinha internet, irmão. Na época não tinha Wi-Fi. Era o 3G, brincadeira. Ela ficou um mês para me responder. Mas qual que é o problema? A gente aceita qualquer um.
Eu mandei mensagem para ela e pensei, ela vai mandar o telefone dela, porque não tinha um WhatsApp, era MSN ou telefone. E eu falei, moça, me manda seu MSN. E ainda coloquei lá embaixo, sou filho de pastor, sou obreiro da igreja, coordeno junto com os jovens. Fiz o meu currículo lá embaixo. Ela não me deu moral, ela me mandou só o MSN dela e disse assim, na hora que tiver tempo você entra, e se der certo a gente entra aí e fala. Passou-se o tempo, eu fiquei apaixonado. Sabe por quê? Porque homem gosta de menina também que não fica se dando aí na internet. Porque o que tem de menina que se expõe, que fica postando selfie de coisa que não tem que ser postada, que coloca roupa imoral para ver se chama atenção. Deixa eu te falar, irmão, deixa eu te falar, moça, você não é carne de açougue para ser exposta. Você é escolhida de Deus, você é chamada de Deus, você é princesa de Deus. Então aprenda uma coisa, aquilo que Deus te deu é para você e para o seu futuro esposo. Aí, como um bom crente, eu fui lá para as fotos dela. Você está muito linda, meu bem. Eu estou parecendo desviado do seu lado. Ela está toda assembleando e eu estou, sei lá, né? Não estou nem parecendo crente. O pastor que autorizou falou, vem do jeito que você está tudo bem. Eu olhei a foto dela, foto de crente. Sabe como é que é a foto de crente? Roupa branca, virada do ano, aquela pose assim. A mãezinha de lado aqui, a mãe dela estava aqui. Eu falei, uau. Se ela quiser eu vou para cima. Porque homem tem que ser assim, irmão. Não é para cima do pecado, irmão. É para cima na oração. Mas tem que ter química também, né, irmão? A gente fica doido, né? Os hormônios não convertem, irmão. Vou falar para você aqui, só entre nós que está só os jovens aqui. Os nossos hormônios são endemoniados. Mas você orando vai dar tudo certo. E se você tiver coragem mesmo de casar com essa menina, olha no olho dela e fala, eu vou casar com você. Vamos embora. Coloca o anelzão aí no dedo dela e fala, noiva, vamos embora. Pastor Lemuel, abençoa nós que nós vamos casar. E Deus vai abençoar e o nome dele será glorificado. Agora, o que me chamou a atenção na live? Esse olhar. O que me chamou a atenção na live? O comportamento. Pastor, e até que horas aqui? O senhor só falou que era para me pregar 5h30. Ah, tem o time lá, beleza. Tem nem jeito de fugir, né? Me dá só mais 28 minutos que eu termino. O que é namoro? Namoro não é esse negócio que se vende aí nessas novelas da Globo, nessas séries da Netflix. Namoro não é para isso. A Bíblia diz assim, olha, não vos prendais em julgo desigual com infiéis. Por que que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Quando eu conheci a Lai, uma das coisas que me chamou a atenção nela foi a postura e o comportamento dela lá na rede. Só que o que me deixou mais apaixonado por ela foi como é que ela me tratou. Ela entrou no MSN, eu entrei junto, e ela falou assim, você é tão lindo, gostei de você. Ela começou a escrever isso, declarando. Falou assim, olha, você é o rapaz que eu sempre orei e pedi a Deus. Você acha que foi assim? Foi não. Irmão, ela me perguntou até quantos fios de cabelo tinha na minha cabeça, se eu era crente, se eu era da igreja. Irmão, ela perguntou até se eu fazia as unhas. Falei, mas que mulher doida é essa? Fez um critério absurdo, sabe por quê? Porque assim como Nabucodonosor fez, você tem que fazer. Sabe o que é o problema dessa geração? O cara não pode aparecer com carro, não pode pintar na igreja uma carne nova, não pode aparecer com cabelo loiro, não pode aparecer com um jeitinho diferenciado que você já está derretido. Não, irmão, quer escolher alguém para a tua vida? Escolha alguém que tem o mesmo propósito que o seu. Escolha alguém que vá para o mesmo lugar que o seu. Que lugar é esse, Mark? Eu estou caminhando para Nova Jerusalém. Eu estou caminhando para o céu. Então se é para lá que você está indo, quem vai caminhar com você também tem que querer isso. Se é para lá que você está indo, ela tem que gostar de oração. Se a menina não gosta de orar, vaza fora. Se o rapaz não gosta de orar, vaza fora. Se não gosta de pregação, vaza fora. Se não gosta de igreja, sai fora. Porque, irmão, aquilo que Deus tem para você, alimenta o propósito dele. Ele vai colocar alguém de Deus, uma menina de Deus. Você está comigo nesta palavra? Então levanta a sua mão direita e dá o seu maior grito de glória. Arabacandarai. Uribiastui menecalamandarabacanarai. Vamos lá. Terceira coisa. Primeiro é amizade. Segundo é namoro.
terceiro é ambiente. Porque a Bíblia vai dizer que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores. Você vai entender aonde eu quero chegar. Porque eu li sobre Daniel e você está falando, mas ele não falou nada de Daniel. Vou te explicar. Ambiente revela a gente. Tem ambiente que revela quem você é. Aqui na igreja todo mundo é crente. Aqui na igreja todo mundo é cheio de Deus. Mas eu não quero saber de você aqui dentro. Agora, se eu que sou pecador, comedor de arroz e feijão e piqui, não quero saber, imagina Deus. O que Deus quer saber é como é você quando ninguém está por perto. Quem é você quando ninguém te vê? Ser crente aqui? Qualquer um é. Agora a Bíblia vai dizer que Daniel, olhando para a proposta de Nabucodonosor, só para você entender, Nabucodonosor era o Donald Trump, era o cara. A Babilônia era os Estados Unidos, era a China. Se você é de direita, você vai gostar do Trump. Se você é de esquerda, chinês. Não sei qual que você é, porque vai que você fica com raiva de mim, não dá glória a Deus depois disso. Mas se você é chinês, comunista, pro lado de cá. Imagina, as duas potências. Aí nós estamos na Babilônia. Aí a Babilônia vai dizer que tudo que Daniel quisesse, tudo que Ananias, Azarias quisessem, eles teriam. Olha o que eles ofereceram para eles: conforto, escola e tudo à disposição. Imagina alguém chegar para você hoje e falar assim: Felipe, a proposta é o seguinte, você está liderando a DETAG aí, mas agora você está na Babilônia. Então nós não vamos só, preste atenção nisso, nós não vamos só te trazer para a Babilônia. Eles eram escravos. Então eles vão trazer Daniel para a Babilônia e vai falar: Daniel, você vai ter conforto aqui, você vai ter escola aqui, tudo à sua disposição, tudo. Não parece muito com o que a gente está vivendo? Os jovens de hoje não querem casar, sabe por quê? Porque é muito confortável, pastor. Os meninos de hoje ficam desse jeito em casa, pastor. 35 anos de idade. Mãe, traz sorvete para mim. Mãe, cortou a internet. Acabou que está com 35 anos de idade. Porque a Babilônia está fazendo você ficar confortável na sua posição. Só que a Babilônia não está gerando só conforto. A Babilônia está gerando também uma escola. E aí a escola da Babilônia está gerando crentes adoecidos, crentes que não tem mais compromisso com a palavra. Tem gente que está nesse culto que já pesquisou no chat GPT para saber se aquilo que eu estou pregando é de verdade ou não. Mas deixa eu te contar, o chat GPT, ele responde aquilo que você quer ouvir. Agora tem uma coisa que confronta com a sua realidade. Se você colocar Jesus, responde para mim, eu tenho que me posicionar. Jesus falou: já passou da hora. Jesus, eu tenho que me santificar. Jesus vai falar: já passou da hora. E se eu perguntar se eu tenho que casar? Aí não, Jesus não vai interferir nisso aí. Isso é decisão sua. Se você quiser viver solteiro pro resto da sua vida, é problema seu. Mas o que Daniel está me ensinando? A Babilônia é estratégica. A Babilônia é inteligente. Você acha que a Babilônia vai te chamar e não vai te oferecer nada de bom? Como eu te disse, os maiores lá do mundo já foram daqui. Os maiores cantores já estiveram. Agora deixa eu te falar, a maioria desses cantores que estão lá fazendo sucesso, que é aquilo que todo mundo acha que é bom, estão depressivos, estão doentes, estão aflitos, estão machucados. Um dos maiores humoristas do Brasil hoje você deve conhecer, o Whindersson Nunes. O menino veio de dentro de uma igreja. Você vê nele, gritando na alma dele, dizendo assim: socorro. Só que o orgulho do homem mata o homem. O orgulho precede a queda. O problema é que muitas das vezes nós não queremos abrir mão do nosso eu. Só que quando eu olho para Daniel, Daniel vai na contramão do mundo. Quando eu olho para Daniel, eu vejo um rapaz e eu vejo um moço que ele vai mudar totalmente a rota. Porque a Bíblia vai dizer que Daniel propôs não na razão,
Daniel vai propor emoção. Como assim, Mark? Não é emoção? Porque ele fala: eu proponho no meu coração. Porque ele entendeu o que Salomão escreveu: é do teu coração que procede a vida. Sabe o que é o problema? O problema não é você ser um crente irracional. O problema é dentro do teu coração não fluir uma fonte de vida. Quando Jesus encontrou com a mulher samaritana, ele disse para ela: se você beber da fonte que eu dou, da água que eu dou, eu vou uma fonte dentro de você e você nunca mais sentirá sede. O que isso significa? Que crente que é crente de verdade pode ter balada, pode ter Gustavo Lima, pode ter cantor do mundo, pode ter Alok, pode ter o que tiver, mas não vou trocar a presença de Deus pela glória, por nada deste mundo. Quando eu estou na presença de Deus, não tem Lollapalooza, não tem nada que o mundo oferece. Mark, mas e o Rock in Rio? Pode ser o que for, a presença de Deus é tão maravilhosa que eu prefiro estar dentro da igreja, ajoelhado, sofrendo, gemendo. Ele é maior, Ele é maior, Ele é mais poderoso. Aleluia. Deixa eu resumir essa palavra para a gente orar. Eu falei de abrir mão do pão da Babilônia. Por quê? Porque o que representa o pão da Babilônia? Diga comigo assim: o pão da Babilônia, dá para melhorar. O pão da Babilônia representa as ideologias contrárias aos valores cristãos. Representa a cultura do pecado e a sedução do mundo. É isso. O diabo, ele chega e ele te oferece ideologias. Ele te oferece um sistema que seduz a gente. Porque se eu estivesse pregando para você aqui: fique tranquilo, vai dar tudo certo, você estava numa outra vibe. Mas aí a palavra de Deus vai dizer: sabemos que somos de Deus e que todo mundo jaz no maligno. Agora, qual que é a mensagem que todo mundo ouve por aí? Você é jovem, você vai perder a sua juventude. Quantos aqui são jovens? Levanta a mão e fala: eu sou jovem. Tem uns aí que já está velho, não está conseguindo nem levantar a mão mais. Eu vou te dar a oportunidade de novo. Fala assim: ô glória, você é jovem. Só que a Bíblia vai na contramão disso, dizendo: tudo pode, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Estava olhando aqui, é Felipe, né? É Pedro, o Pedro da espada. Você tem quantos anos? 13 anos. Esses dias, nós lideramos jovens lá por alguns anos na nossa igreja local. E aí está eu e a Lai sentados, escola bíblica dominical, domingo, 9 horas da manhã começa. E aí, quando dá BO, o abençoados aparece para pedir um conselho. Vocês não pedem o conselho antes, vocês pedem o conselho depois que dá problema. Se a primeira frase que a gente mais ouve é essa: tudo pode, a segunda frase que tenta contaminar essa geração é essa: siga o seu coração. Quem já ouviu essa frase alguma vez? Às vezes você está na segunda-feira precisando tomar uma decisão, e aí você está lá rolando o feed do seu Instagram, passando o feed lá do seu TikTok, e aí o que aparece lá? Siga o teu coração. E aí tinha uma menina da idade do Pedro, 13 anos de idade. Tem alguma menina de 13 anos aqui? Tem? De 13? Que é de jovens, né? Adolescente de 14, tem? 15? Você tem 15 anos, né? Você é corajosa, hein? Você vai vir cá representar, brincadeira. Ela assustou, ela falou: Jesus amado, me guarda, Pai. Mas ela chegou e desesperada, aquele choro de menina, eu tô meio rouco. Mas ela, meu Deus do céu, ela vai ser na bruxa de Blair, a cara toda detonada.
Eu pensei, o pai dela morreu, meu bem. Eu pensei. Ela tinha a idade do Pedro, 13 anos. E ela desesperada. E aí eu, como um bom líder, perguntei para ela. E por que eu perguntei, Felipe? Vou te dar dica, não faz isso não. Quando chegar desse jeito é melhor você jogar uma água, que aí acalma, brincadeira. E aí, ela desesperada, a minha vida acabou. Eu falei, Jesus amado, ou o pai morreu, ou ela foi expulsa de casa, ou Jesus voltou e arrebatou a igreja e a gente ficou. Porque com 3 anos, não dá para pensar outra coisa. E aí ela chegou em mim na live e falou assim, Mac, mas não desse jeito. Eu estou traduzindo o que ela falou. Porque ela falava assim, ó, e parecia um Fusca, velho. Eu falei, meu Deus do céu, o que é, menina? Ele acabou comigo. Eu falei, quem que acabou com você? O Satanás? Não, o nome dele é Jorge. Ô Jorge Henrique. Não posso contar porque o resto está ali, né? Tá gravando. Senão vai descobrir quem que é ele. Aí eu olhei para ela e falei, o que você está falando? A minha vida acabou. Ele terminou comigo. Eu falei, terminou o quê? Trabalho de colégio? Só pode. Vocês foram trabalhar junto e deu problema? Ele disse, não, Mac. Ele terminou comigo. E por que a maioria dessa geração se quebra? Porque a maioria dessa geração quer seguir o coração. Só que vamos para a palavra de Deus. O pão da Babilônia está oferecendo para mim e para vocês isso aqui, ó. Siga o seu coração. Mas Deus está trazendo uma revelação. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso quem o conhecerá. Ou seja, todas as vezes que eu tomo decisão baseado no meu coração, naquilo que o meu coração está dizendo para fazer, vai dar ruim. E naquela vez, naquela situação, deu tão ruim que aquela menina chegou toda cortada, as pernas todas mutiladas. Ela tinha 13 anos. Mas eu peguei na mão dela e disse: namoro foi feito para acabar. Pega na mão de alguém que está do teu lado, porque isso aqui vai curar algumas pessoas. Fala namoro. Fala namoro. Fala com convicção, sem medo de errar. Fala namoro foi feito para acabar. Acaba em livramento ou acaba em casamento. Marque se acabou, livramento. E se eu casei, bênção de Deus. O que você tem que entender é que ninguém pode paralisar. Se é para Jesus, pode aplaudir. Se você entender isso, ninguém vai paralisar você. Quando aquela menina ouviu isso, ela foi acalmando. Porque eu mostrei para ela que primeiro ela não estava na idade. E segundo, namoro é para isso, gente. Namoro não é para você beijar e falar em línguas com a menina. Não. Namoro não é para balançar o carro, tá? Não. Nem para estar dentro do carro sozinho você tem que estar com essa moça. Namoro é para você conhecer se de fato essa pessoa está preparada. Sabe o que aconteceu quando eu conversei com ela a primeira vez? Eu já cheguei doido, irmão. Eu falei para vocês, eu sou doido. Eu olhei para ela e falei assim, ela é bonita, eu sou feio. A primeira oportunidade que eu vou ter, eu vou chamar ela para namorar. Foi a primeira, Felipe, a primeira vez que eu vi essa menina, eu falei, eu vou casar com ela. Só que eu não contei para ela, você vai falar que esse cara é meio doido. Eu falei, eu vou namorar. Vou começar mais leve, depois a gente joga a bomba, né? Tirei só o pino da granada, depois explodiu. Cheguei nela e falei assim, meu bem, o cara tá rindo. Você não tá rindo porque não foi você que estava lá. Eu cheguei lá e falei mesmo. Olhei para ela, irmão. Gente feio, você que é feio, perde a oportunidade não, irmão. Já chega para bater o pênalti. É para cima, Jesus. Eu cheguei nela. Tava ela e a irmã dela, porque o pai dela não deixava ninguém ficar perto dela. Só que eu descobri depois, tinha mais de 400 meninas dentro da casa esperando. Eu falei, ele é doido. Eu falei, doido, você vai ver depois que você casar comigo, irmão. Você vai orar comigo no monte, você vai ver aquele negócio louco que vai ser. Eu orei muito, ela orou pouco, problema dela. Mas eu cheguei nela e falei assim, ó, foi ou não foi? Quero namorar com você. Irmão, e aí eu fiz um manto mistério.
Irmão, tem que ser forte. Ele olhou para mim e falou assim: sai para lá, Satanás. Ela falou assim, como boa crente que é, né? Assembleana, nós vamos fazer um propósito com Deus. Colocou as mãozinhas assim, igual a Fátima Bernardes, no domingo, naquelas manhãs da Globo. E nós vamos orar. E tem um negócio. São 5 propósitos. Eu falei, meu Deus do céu, a única coisa que eu queria é o sim. Tem 5 propósitos. E Deus tem que confirmar os 5. Meu Deus. Se eu já estava apaixonado, eu fiquei mais louco. Aí que eu fui para a oração, Jesus. Eu falei, Jesus, cega. Os propósitos que der errado, só cega e mostra que está tudo certo. Eu estava desesperado, ela não estava. Tinha muita oportunidade, eu não tinha. Era a minha chance. Irmão, e Deus não ouviu a oração dessa mulher? Deus abençoou ela e me abençoou. Ela queria que as nossas famílias parecessem. Ela queria que eu ganhasse dinheiro. E aí ela foi colocando lá. Inclusive você tem que fazer mais propósito para ganhar mais dinheiro. Estou muito pouco. Então assim, é isso que a gente tem que fazer. Agora, o que eu quero te fazer entender? Pare de seguir o seu coração. Se a Laiane fosse seguir o coração dela, ela ia querer casar comigo na primeira oportunidade, né? Brincadeira. Mas deixa eu te falar, pare de seguir seu coração, irmão. Ai, mas eu senti uma química tão forte. Isso é demônio, irmão. Isso é hormônio. Não é o capeta, não, isso é um hormônio. Ai, mas ele me faz sentir uns calafrios. Parece que é o espírito. É o espírito do pecado. Sai fora disso aí. A gente tem que entender uma coisa. A Babilônia está vendendo um prato que não é um prato saudável para você. Se não tem alinhamento de propósito, se não tem alinhamento de visão, não é de Deus para você. Então nesta noite, nesta tarde, eu te provoco a se posicionar. Você não vai comer qualquer comida por aí. Você vai comer comida saudável. Você vai comer comida dos céus. Deus vai te dar alimento puro. Deus vai te dar a palavra dele. Deus vai te dar a água dele. E você vai ser saciado de tudo aquilo que ele tem para você. Agora, irmão, se o pão da Babilônia oferece tudo isso, a gente tem que estar com os olhares atentos. Porque a geração de hoje quer ser feliz. Quem já ouviu essa frase? Ser feliz é o que importa. Você já ouviu? Eu ouvi recentemente. Um casal, esse é lá de Goiás. O rapaz atrás, o Pedro é ele. E eu sou ela. O Pedro vai ser o Zé. E o Felipe está ali, né, Felipe? Tudo bem, Pai do Senhor? O Zé, né? O Felipe está ali. E aí está aqui uma moça. Nós estamos terminando. Terminando por quê? E aí você está aí parecendo um bobo, assistindo essas traquinagens na rede social e dizendo, eu quero ter a vida desse miserável. É isso que lá fora está vendendo para a nossa geração. Você acha que ser feliz é ter milhões de seguidores. Você acha que ser feliz é ter um Natal que parece o Natal da Disney. Só que felicidade de verdade, ela só existe quando Jesus está na festa. Quando Jesus está na festa pode acabar tudo, mas se Ele estiver na festa, Ele transforma o nada em tudo. É isso que eu quero te dizer. Está vendendo lá fora. O que você precisa ser e viver é uma vida de felicidade. Mas a Bíblia vai trazer uma outra realidade, para você não achar que é mensagem da minha cabeça. Hebreus capítulo 11 versículo 25 diz: escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Deus hoje te traz aqui para te dizer, jovem, moça e rapaz, você foi escolhido por Deus. Marque, mas eu estou vivendo uma opressão. Marque, eu estou vivendo luta, que eu estou vivendo em dificuldade. Deus te traz hoje aqui para te dizer, escolha ser maltratado agora, porque Ele tem preparado algo grande para você. Ele tem algo melhor para a tua vida. E aquilo que o inimigo tem construir para a tua história não vai paralisar o que Deus já disse. Você pode levantar a sua mão para dar glória. Você pode levantar a sua mão para dizer aleluia. Para encerrar, se o pão da Babilônia oferece tudo isso, o que o pão da vida oferece? Porque às vezes você está pensando assim, será que vale a pena? Vale. O pão da vida tira de você toda a condenação. O pão da Babilônia te condena. O pão da vida tira de você toda a condenação.
Se o mundo te aprisiona, o pão da vida diz: eu não vim para roubar, matar e destruir, eu vim para te dar vida e vida abundante. O pão da vida representa a paz, e a paz de Deus é aquela que excede todo o entendimento humano. E mais do que isso, o pão da vida vai te trazer o galardão, e o galardão de Deus está com ele, e ele dará a cada um segundo as suas obras. Então, se o pão de Babilônia te causa problema, o pão da vida vai te trazer bênção, vai te trazer vitória. Mas que me prova isso, te provo. Quando Daniel terminou aquele jejum, depois de 10 dias, projeta texto aqui na tela aqui, projeta. Coloca Daniel capítulo 1, versículo 15 aí, fazendo um favor. Daniel 1, 15. Vamos ler todo mundo junto. E o que aconteceu? Ou seja, para você ficar bonito, o primeiro passo é seguir a dieta de Daniel. Segundo passo, você não vai ficar bonito. Versículo 20 de Daniel 1. Em toda a matéria de... Olha para alguém do teu lado e fala assim: tá vendo? Está faltando orar mais, irmão. Fala assim, ó, porque além de sabedoria você vai ter o quê? Então o problema da nossa falta de sabedoria e inteligência é a falta de quê? Jejum, consagração, santificação, falta de Deus. Agora, que é algo confrontador, ele renunciou lá, sim ou não? Aí você está falando assim: mas Marcos, será que vale a pena? Vale. Porque eles ficaram 10 vezes mais inteligentes, 10 vezes mais sábios, 10 vezes mais capazes. Porque a Bíblia diz: e o achou o quê? 10 vezes. Deixa eu te contar uma coisa. No Antigo Testamento Deus deu o dízimo. Como assim, Marcos? Está ficando doido? No Antigo Testamento Deus deu o dízimo 10 vezes. Quando Daniel orou, jejuou, Deus deu a ele 10 vezes mais capacidade. Agora você está preparado para algo poderoso que vai ser derramado aqui em nome de Jesus? No Novo Testamento, a Bíblia vai dizer para você e para mim esta palavra. Marcos capítulo 10, versículo de número 29 e 30. Eu tenho 2 minutos. E Jesus respondendo, ele disse o que? Em verdade vos digo que ninguém que tenha deixado o que? O que? E mais o que? E o pai e a mãe, versículo 30. Ou mulher, ou filhos, ou campos, pelo que? Agora vai para o versículo 30. Hã? Não. O que está escrito aqui? O que está escrito aqui? Vocês vão estar no culto à noite? Vai. Posso dizer algo para você? Essa palavra foi para você. Porque na hora que a palavra de Deus falou 10, Deus falou assim: ela abriu mão. Fala para ela que a partir desse minuto, aquilo que ela pediu há 7 minutos e 34 segundos atrás, ela está perguntando: Senhor, será que vale a pena? Será que eu vou conseguir? E Deus falou para mim de forma muito clara: fala para ela que será 100 vezes mais. Deus está dizendo para ela: eu te darei 100 vezes mais. Mais casa, mais vida, mais Alabaracalamaia. Você conhece ela? O que ela é sua? Mesmo? Então você prepara, porque vai ter tanta bênção que vai derramar. A sua mãe é daqui? É de onde? Mas ela é de Brasília. Vai lá na pastora Patrícia. Corre lá nela.
Porque na hora que você abraçar ela, Deus cura sua mãe esta noite. Deus está visitando a casa da mãe dela. E Deus está dizendo hoje: não vai ter morte, porque eu sou o Deus do livramento. Se você entender, no abraço da pastora se prepara. Se tiver 20 pessoas para ficar de pé neste lugar, para dar glória, demônios vão cair por terra, o inferno vai cair por terra. Agora quem tem glória dá glória, quem tem aleluia diga aleluia. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor infinita. Pega na mão de quem está do seu lado direito e esquerdo agora. Vai, vai. Oh, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória. Agora, eu estou dizendo isso para você entender. Deus já liberou esta unção aqui. Na segunda sessão nós vamos orar. Deus vai liberar uma palavra profética neste lugar. Meu tempo está esgotado, então na próxima sessão nós já vamos orar. Mas olha para a pessoa do teu lado e diga assim: em nome de Jesus, prepare o seu coração, porque esta juventude não vai viver, não vai comer do pão da Babilônia, mas vai comer o pão vivo dos céus, e 100 vezes mais, e 100 vezes mais você vai colher nessa terra. Eu profetizo que esses jovens vão produzir 100 vezes mais. Eu profetizo que essas moças vão produzir 100 vezes mais. Eu estou dizendo para você: Brasília vai ficar pequena, porque você vai dominar as esta cidade. Eu estou profetizando em nome de Jesus que no poder judiciário desta cidade, deste estado, dessa União Federativa, você vai ser posicionado e o nome de Jesus será glorificado. Quem crê nesta palavra, levanta as suas mãos aos céus e por 25 segundos celebre aquele que merece toda a honra e toda